Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje nossa aula será sobre figuras de construção e figuras fonéticas. Nós dividiremos essa aula em dois momentos. Num primeiro momento, nós falaremos sobre as figuras de construção e num segundo momento sobre as figuras fonéticas. Lembrando que nós estamos dando continuidade a aulas anteriores, né, nas quais nós estudamos figuras de linguagem, né, dentro de figuras de linguagem, as figuras de pensamento e as figuras de palavras. Então agora, com essas novas duas videoaulas, nós finalizaremos essa etapa de figuras de linguagem. Bom, dentro de figuras de construção, nós temos os seguintes objetivos: construir textos de formas especiais, ou seja, as figuras de construção têm a ver com a organização das frases, com a organização das orações, a forma como eu vou colocar cada elemento sintático dentro dessa frase, a fim de criar alguns efeitos diferenciados para o meu leitor, para o meu receptor. Então, figuras de construção têm a ver com a organização da frase, a organização da oração dentro dos textos literários e principalmente dos literários e também dos não literários. A primeira figura de linguagem dentro desse conjunto de figuras de construção que nós veremos é a elipse. A elipse nada mais é do que a omissão de um termo que fica facilmente subentendido. Trouxe para vocês aqui uma tirinha para que a gente possa entender de que forma essa figura elipse funciona dentro dos textos. Primeiro ele começou a beliscar entre as refeições, depois a comer sanduíches entre as refeições. Percebam que na segunda fala nós temos aqui uma vírgula que representa a omissão do termo, do verbo no caso, começou. Então a elipse nada mais é do que a omissão de um termo que já foi dito anteriormente e que eu não preciso repetir novamente. Aqui é até uma forma de você garantir coesão para o seu texto, você evitar repetições desnecessárias. Geralmente essa elipse é marcada pela vírgula. A vírgula representa o verbo que foi dito anteriormente. Então essa é a figura chamada elipse, a omissão de um termo que já foi dito anteriormente, certo? Nossa segunda figura de linguagem é o zeugma, né? Figura de construção, lembrando que tem a ver com a estrutura da frase. Percebam que ali no primeiro caso nós tivemos a omissão de um termo para evitar a repetição desnecessária. Zeugma tem uma certa semelhança e vocês verão por quê. Nesse trecho do poema Canção do Exílio, nós temos claramente um exemplo de zeugma. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aqui, mais uma vez, eu tenho a omissão de um termo, no caso, o tem. Nossa vida tem mais amores. Essa omissão é a omissão de um termo que é facilmente subentendido dentro de um contexto. Então, o zeugma não necessariamente é a omissão de um termo dito anteriormente, mas um termo facilmente entendido pelo contexto. Nesse caso, o tem ele foi dito anteriormente. No entanto, o zeugma nem sempre acontece dessa forma. A gente subentende aqui o tem, embora nós não tivéssemos essas três presenças aqui do verbo tem, se eu não tivesse esses três versos anteriores, mesmo assim eu teria o entendimento de que aqui o verbo tem faria parte da construção da frase. Então, zeugma é a omissão de um termo que, pelo contexto, eu consigo entender qual é ele. Eu consigo enxergar que termo é esse, embora ele não tenha sido dito anteriormente, certo? Nossa outra figura de construção tem a ver também com a estrutura da frase, é o hipérbato. Nós temos um exemplo muito claro de hipérbato dentro do nosso hino nacional. O que é o hipérbato? É a inversão de alguns elementos sintáticos da sua ordem natural. Por exemplo, qual é a ordem natural dos elementos de uma oração? Primeiro vem o sujeito, depois o predicado. Nesse caso, eu coloquei primeiro o predicado, depois o sujeito. Percebam. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. Nós temos aqui as margens plácidas
o sujeito depois do predicado. Então, o sujeito de ouviram do Ipiranga seria as margens plácidas. A ordem natural seria as margens plácidas ouviram do Ipiranga. Lembrando que Ipiranga é um rio em São Paulo, por onde Dom Pedro I percorria seu trajeto quando proclamou a independência do Brasil. Aqui nós temos esse uso dentro até de uma charge, né, para fazer uma crítica a alguns problemas sociais que o Brasil enfrenta. Então, inversão natural dos elementos sintáticos. Se eu tenho, por exemplo, objeto direto, geralmente aparece depois do verbo, que é um complemento do verbo. Se eu coloco esse objeto antes do verbo, eu estou fazendo um hipérbato, uma inversão natural. Se o sujeito originalmente vem primeiro e o predicado depois e eu faço o inverso, nós temos o hipérbato, uma inversão. Lembrando que essas mudanças, elas ocorrem com algum propósito. Aqui eu quero enfatizar a ação de ouviram do Ipiranga e não enfatizar o sujeito. Por isso que eu coloco primeiro o predicado, depois o sujeito. Não é uma inversão aleatória, é uma inversão para ressaltar, para dar mais importância para aquilo que eu desejo, enquanto escritora, enquanto autora do poema, ou do texto, né? De qualquer texto, enfim. Pleonasmo. Nós temos dois tipos de pleonasmo. O pleonasmo vicioso, que é visto como um problema textual, e o pleonasmo literário. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de pleonasmo vicioso. Quando o paciente diz assim para a enfermeira: enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. A enfermeira diz assim: você está com pleonasmo. E aí ele responde: ó, isso é grave, enfermeira? Por que ela disse que ele está com pleonasmo? Porque uma dor, ela dói. É uma repetição desnecessária, um reforço desnecessário. Bastava ele dizer que ele estava com uma dor, mas ele reforçou uma dor que dói muito. Nesse caso, um pleonasmo vicioso. No entanto, um pleonasmo vicioso usado com a intenção de reforçar a dor do paciente. Porém, temos o pleonasmo literário, que é um pleonasmo mais planejado. É um reforço feito de forma proposital para dar realce. Nesse poema, nesse soneto de fidelidade, né, do Vinícius de Moraes, existe um verso que deixa essa figura de linguagem bem clara. Quando ele diz aqui, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ele não tinha necessidade de dizer rir um riso. Se você rir, é um riso. Mas ele repete essa ideia para reforçar esse posicionamento, para reforçar esse sentimento de alegria. Então, uma repetição, um reforço proposital. A gente chama de pleonasmo literário. Então, subir para cima, descer para baixo é um pleonasmo vicioso. É um problema textual. Mas um reforço como esse aqui, por exemplo, é considerado um pleonasmo literário para reforçar alguma ideia, algum sentimento. Polissíndeto. Tem a ver também com figura de construção. É uma figura de construção. Quando a gente pensa em síndeto, a gente tem que lembrar de conjunção. Síndeto é uma conjunção. Nós já tivemos aulas, né, em anos anteriores, em aulas anteriores também, sobre as conjunções. Elas servem para iniciar uma ideia de explicação, de adição, de concessão, de conformidade, né, de conclusão. Quando eu repito diversas vezes uma mesma conjunção, eu tenho um polissíndeto. Poli, muitos, síndetos, muitas conjunções. E eu repito para dar uma continuidade, um reforço de ideia também. Vejam nesse trecho de Olavo Bilac. Falta-lhe o solo aos pés. Recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola e tomba e se espedaça e morre. Percebam que aqui eu tenho uma repetição do síndeto e, da conjunção e. Por que eu fiz esse uso? Para dar uma sequenciação de todas as ações do eu lírico, para dar essa ideia de continuidade e mostrar a quantidade de ações que foram realizadas numa sequência muito rápida. Então, é uma repetição com esse propósito. Tem alguma ideia sendo reforçada sempre. Não é um problema de coesão, porque em aulas, por exemplo, de dissertação, vocês devem ter ouvido de algum professor e já ouviram de mim também. Você não pode ficar repetindo palavras, você precisa diversificar o vocabulário, diversificar as conjunções. Mas aqui a gente está falando de um texto que é literário, um poema, e que faz uso
proposital dessa repetição, para representar alguma ideia, para reforçar algum sentimento, alguma emoção. Então, figura de linguagem polissíndeto não é um problema de coesão, e sim um recurso linguístico para reforço de ideias. Silepse, nós temos 3 tipos, a silepse de gênero, de número e de pessoa. De gênero, por exemplo, Rio de Janeiro é encantadora. A silepse tem a ver com uma concordância dentro da oração, não daquilo que está escrito, mas da ideia da palavra representada dentro daquela frase. Por exemplo, Rio de Janeiro é encantadora, a gente pode pensar assim, mas encantadora está errado, porque se Rio de Janeiro é o meu sujeito, deveria ser encantador. Mas aqui eu tenho uma concordância com a ideia da palavra cidade. A cidade do Rio de Janeiro é encantadora. Então é uma concordância com base na ideia subentendida da frase e não numa concordância, com base numa concordância da palavra que está dentro desta frase. Então, silepse de gênero, ok? O gênero feminino concordou com a ideia subentendida da palavra cidade. Temos a silepse de número, que é a ideia de concordância com relação ao número, singular e plural. Por exemplo, a população manifestou-se contrária às mudanças políticas. Foram às ruas. Se o meu sujeito é a população, eu penso que aqui o verbo deveria ser foi, porque nós temos um sujeito no singular, terceira pessoa do singular. Mas por que o verbo aqui está na terceira pessoa do plural? Porque eu concordo com a ideia de que população são várias pessoas, então as pessoas foram. Vejam que eu usei o plural concordando não com o sujeito explícito aqui, mas com a ideia que esse sujeito representa, que é a ideia de plural, muita gente, muitas pessoas, certo? E silepse de pessoa. Nós temos primeira, segunda e terceira pessoa dentro do discurso. Então, essa silepse é a concordância com a pessoa subentendida e não com a pessoa escrita. Tem um trecho de uma música que diz assim: inútil, a gente somos inútil. Essa música faz o uso dessa figura de linguagem para fazer uma crítica de que realmente a gente não é competente. Mas, quando ele pensa gente, ele pensa o quê? Eu e todo mundo que está ouvindo, nós. Então, ele concorda não com gente, terceira pessoa do singular. Ele concorda com nós, primeira pessoa do plural, porque a ideia de gente dele faz ele ser incluso nesse processo. Então, eu e vocês. Então, seria nós somos. Mas ele brinca com isso justamente para mostrar a nossa incompetência dentro de um contexto social, econômico, político, né? E temos o anacoluto. Anacoluto é uma interrupção de uma ideia, como se você repensasse uma maneira diferente de continuar uma ideia iniciada. Por exemplo, os jovens, vírgula, ninguém entende a mocidade de hoje. Você para essa ideia de jovens e começa uma nova reformulação. Obviamente falando desse mesmo sujeito, mocidade remete jovens. Mas é uma interrupção de uma frase iniciada para você retomar de uma forma diferente e dar ênfase a isso, ok? Na nossa próxima videoaula, nós falaremos sobre as figuras fonéticas. Então, até aqui, até anacoluto, nós finalizamos figuras de construção, que tem a ver com a escrita estrutural das frases, dos versos, enfim, dos textos que você vai criar dentro das suas propostas aí para as aulas e para a vida. Tudo bem? Então, a gente encerra nossa aula sobre figuras de construção aqui. Quaisquer dúvidas, me mandem por e-mail ou via plural. Tudo bem? Um bom dia para vocês.